Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri, e venho desde já mais uma vez humildemente agradecer a sua presença, mesmo que de uma forma virtual, do outro lado da tela. Muito obrigado, meus amigos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a democracia corintiana. Isso. A democracia foi um ato, digamos assim, do Corinthians que ocorreu no início dos anos 80. Porém, antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor ainda não seja inscrito, por gentileza, inscreva-se, que é de extrema importância para o sucesso do mesmo. Joinha, compartilhe os vídeos, deixe comentários, sugestões. Sem delongas, voltaremos logo depois da vinheta. Taca-lhe vinheta, produção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vem vos fala, é o Lettieri. Isso. Vinheta já passou, meus amigos, e como eu falei anteriormente, nós iremos falar sobre a democracia corintiana. Então vamos lá. No início dos anos 80, já começava ali a enfraquecer a ditadura militar no nosso país, meus amigos. E aí o que aconteceu? O Corinthians, o time de futebol do Corinthians, teve uma ideia, juntamente com outros setores do país que torciam, que clamavam pelas eleições diretas de presidente. O clube do Corinthians também começou a fazer os seus atos para ajudar para que se concretizasse tal eleição popular. Então, muitos jogadores do Corinthians começaram, principalmente no ano de 1985, 84, 85, quando as diretas já começaram a crescer no nosso país, né? Muitos jogadores do Corinthians começaram a subir em palanques para defender ali as eleições diretas. O Dr. Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, entre outros, subiam aos palanques para pedir a eleição direta presidencial, que não ocorria no nosso país desde a década de 60, década de 1960. Mas vamos falar um pouco mais da democracia corintiana em si. O que acontece? Foi institucionalizada uma forma de governar totalmente diferente dentro do Corinthians, onde era prezada a democracia, meus amigos. Isso. Então, todas as decisões, ou a maior parte das decisões tomadas no clube, eram feitas em cima de votações. Isso. Então, decisões tipo: quem vamos contratar? Quem irá jogar? Iremos concentrar ou não? Iremos abolir a concentração ou não? Então essas coisas eram decididas em votações. Quem votava? Votava desde jogadores, treinador, massagistas, roupeiros, todos envolvidos ali dentro do futebol do Corinthians. E o que é mais interessante, o voto do jogador tinha o mesmo peso que o voto de um roupeiro, por exemplo. Então realmente era uma democracia, onde ali quem houvesse mais votos a favor ganhava dentro dessas decisões. Ok? Quem criou essa ideia, esse nome de democracia corintiana, foi um publicitário corintiano roxo, corintiano fanático. Washington Oliveto criou o nome a democracia corintiana. Em um certo momento, nos anos 80, nessa época, as propagandas, os patrocínios estavam começando a crescer no futebol. E as propagandas na camisa, né? E o Washington Oliveto, ele teve uma ideia de fazer uma propaganda na camisa, como tinha da Coca-Cola na época, que era normal, né? Eles fizeram uma propaganda escrito:
democracia corintiana. E em muitos jogos o Corinthians veio com essa propaganda estampada na sua camisa, meus amigos. Isso. Durante o período da democracia corintiana, o time conquistou 2 troféus de campeão paulista de 1982 e 1983. Como eu acabei de falar para os senhores, muitos atletas, muitas personalidades da época subiam ao palanque para falar da importância e lutar pela eleição direta. Ponto. O Dr. Sócrates, nesse meu tempo, começou a sofrer assédio de times do exterior para ser contratado. E isso, meus amigos, foi nos anos 80 que começou aí essa terra de ninguém aí, onde os europeus chegam aqui e levam quem quer. E é claro que era um caminhão de dinheiro, não tinha como o Dr. Sócrates negar. Porém, o Sócrates, no palanque, pegou o microfone e disse que se houvessem eleições diretas no país, ele iria recusar todas as propostas de fora e permaneceria no seu país, no nosso Brasil varonil, meus amigos. Isso. Dr. Sócrates deu essa afirmativa. Porém, infelizmente, não ocorreram as diretas no nosso país. Foi o colégio eleitoral que elegeu mais uma vez o futuro presidente da República. Sendo assim, o Dr. Sócrates aceitou a proposta estrangeira e foi jogar na Fiorentina da Itália. Porém, isso é um outro assunto. Moral da história: com o passar dos anos, o processo, a democracia corintiana foi enfraquecendo, principalmente pelos resultados que a equipe conquistava dentro de campo, que não era satisfatório. Sendo assim, logo em seguida, nos anos seguintes, a democracia corintiana foi encerrada e o resto, meus amigos, o resto é história, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo, deixem comentários, sugestões, compartilhem os vídeos, inscrevam-se no canal. Sem delongas, até a próxima. Fui!